Jornal da Justiça é de volta para falar dos cuidados na hora de alugar um imóvel. É preciso ficar atento para não ser prejudicado e cair num golpe. Os anúncios estão em todos os lugares, nas janelas, portarias de prédios e na internet. São milhares de ofertas de aluguéis de imóveis por preços competitivos, que prometem cobrir qualquer problema que a casa ou apartamento possam apresentar. Mas por trás de tantas facilidades, o cliente pode estar caindo no golpe de um espertinho, que faz de tudo para se dar bem. A Polícia do Distrito Federal está à procura de um estelionatário que ia até imobiliárias e pedia para visitar casas e apartamentos. Ele conseguia as chaves desses locais, entrava, tirava fotos dos cômodos e postava na internet, se passando como proprietário desses imóveis. Para garantir o fechamento do negócio, ele pedia um adiantamento. E além da vantagem do aluguel estar abaixo do preço de mercado, ele ainda garantia aos clientes que não havia a necessidade de um fiador. Nós temos o rastro dele vindo do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ele passou também por Patos de Minas aplicando esse golpe e veio parar em Brasília nesse final de semana. Bom, para evitar que situações como essa ocorram, né, a gente conversa aqui no estúdio com o Dr. Márcio Carvalho, advogado especialista em Direito do Consumidor. Dr. Márcio, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, vamos falar primeiro sobre a diferença dos aluguéis, né? O aluguel temporário e o aluguel, aquele a médio ou longo prazo, são diferentes, né? Sim, a lei do inquilinato trata de ambos. Um é chamado aluguel por temporada, que é aquele que a lei impõe a obrigatoriedade de não ultrapassar 90 dias. E os demais, seriam aluguéis residenciais ou comerciais. Se a pessoa quiser pagar adiantado no temporário, ela pode? Sim, no aluguel por temporada, ela pode, a lei permite a cobrança antecipada pelo período inteiro. No contrato ordinário, que não é por temporada, a lei permite que só seja antecipado um mês, desde que o contrato não tenha qualquer garantia, como fiança ou calção. Quer dizer, então, que mesmo que a pessoa que esteja alugando quiser pagar adiantado, não pode, se isso prevê em contrato? Não, na verdade, a previsão, ou seja, a exigência dessa cobrança antecipada configura uma contravenção penal prevista na própria lei. Aí não poderia ser feito isso. Se o dono do imóvel pedir isso, não poderia? Não, na locação por temporada, sim. Né? Na locação regular, não, a não ser que o contrato não tenha qualquer garantia e esse pagamento antecipado se refira só a um mês. Aqui em Brasília, para quem não é daqui, talvez aqui em Brasília seja mais complicado alugar um imóvel, a burocracia parece ser maior do que em outras cidades. O que o dono do imóvel pode exigir? Porque às vezes pedem tantos documentos que fica até inviável a locação. Bom, é uma relação civil, portanto, é um contrato bilateral. Nem o locador, nem o locatário, o potencial locador ou o potencial locatário estão obrigados a assinar. O contrato pode ser confeccionado por escrito ou verbalmente e as cláusulas são de comum acordo. Então, não pode o locador fazer exigências, nem o locatário deixar de cumprir aquilo, porque foi um ajuste bilateral. E esse ajuste, ele tem que ser feito sempre no papel, tem que estar sempre registrado no cartório, ou que eles afinam ali entre eles numa conversa, por exemplo, tem valor? Sim, tem valor. Né? A lei não exigiu a forma escrita, mas é conveniente, principalmente para o locatário, que haja essa previsão das cláusulas, das suas obrigações, bem como para o locador, para a garantia do imóvel, da qualidade dos bens que guarnecem o imóvel e os direitos de ambos e obrigações. Então, por escrito sempre é mais conveniente. Voltando a falar desses aluguéis temporários, doutor Márcio, a gente vê que a Copa do Mundo está chegando, são 12 cidades sede aqui no Brasil e tem gente que está pensando em alugar um imóvel temporário, nesse período de um mês. O que prevê? A pessoa, ele se enquadra naquele de aluguel temporário de 90 dias, mesmo alugando só por um mês, ou tem uma regra específica para isso? Não. Qualquer período que seja inferior a 90 dias, considera-se uma locação por temporada. Essa locação por temporada pode prever, inclusive, que o imóvel venha mobiliado ou não. Então, é importante que o contrato seja o mais detalhado possível para evitar danos ou cobrança de danos que não existiram, ou, inclusive, porque o potencial locatário pode pagar antecipadamente e acabar pagando antecipado um aluguel e não encontrar o imóvel nas condições que ele esperava. Aí é comprar gato por lebre, né, doutor? Ainda falando nesse assunto, a pessoa que mora de aluguel, e se ela quiser sublocar esse imóvel nesse período da Copa, por exemplo, e ela vai viajar, ela pode fazer isso? Pode, desde que o contrato de locação dela preveja a possibilidade da sublocação. Se ela subloca o imóvel sem essa previsão,
ela pode acabar dando ensejo à rescisão do contrato com ação de despejo. E se não consta isso no contrato? Há uma omissão nisso? Essa pessoa ela pode ou não? Bom, se não é vedado, então é porque é possível essa sublocação. A gente viu na reportagem ali também casos, né, de pessoas que acabam sendo enganadas, ainda mais hoje. As pessoas procuram pela internet, não tem mais aquele contato direto com o corretor de imóveis, né? Quem se sente lesado, quem ela pode procurar? É o CRES, é a polícia? Sim, evidentemente que pode ter havido uma lesão, não quanto a entrega de um imóvel inexistente ou que não era seu, mas quanto às condições do imóvel. Então, evidentemente que ela pode pedir reparação de danos, e aí ela pode se valer do juizado especial para essa ação indenizatória, ela pode se valer da vara civil, do PROCON e fazer registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Agora, pode ser que ela tenha caído num golpe, alguém que ofereceu um imóvel que sequer existia e pela internet ela acabou pagando antecipadamente, evidentemente que isso é um crime. E aí ela vai à delegacia de polícia registrar seu boletim de ocorrência. E esse é o alerta que fica, né? Uma vez que muita gente vem, né, de outras cidades, até mesmo de outro país, para aqui para o Brasil pensando na Copa do Mundo, né? Sim, é importante que a pessoa faça a vistoria do imóvel presencial, se isso não for possível, que verifique as condições por fotografia, que certifique-se através de uma imobiliária se ela tem algum tipo de registro no PROCON, se ela tem algum tipo de registro no Conselho de Corretores de Imóveis, se alguém já locou aquele imóvel possa passar algumas informações, se realmente quem está locando é o proprietário ou tem poderes do proprietário para fazer essa locação. São algumas das precauções mínimas que se tem nesse tipo de locação. Com a facilidade da internet hoje, às vezes a pessoa pode postar uma foto, chegar lá, não é mesmo aquilo, né? Exatamente. Como é que fica nessa situação? Ela pode cancelar, chegando no local, ela pode cancelar o aluguel? Pode. O problema da locação por temporada é porque muitas vezes se dá quando você já está em viagem, já está em trânsito com a sua família e acaba não tendo uma outra alternativa a não ser ficar no imóvel. Por isso a importância de verificar as condições do imóvel previamente, através de terceiros, através da imobiliária, para que não se surpreenda com uma situação como essa. Mas aí ela teria algum ônus se ela cancelasse? Se a pessoa que está alugando o imóvel, ela desistisse ao observar que o que ela viu na internet não é o que ela está vendo ali na prática, ela teria algum ônus? Não, na verdade ela deveria ser indenizada por um contrato que não foi prestado nos termos do acordo que foi firmado. Então, a recomendação é sempre ficar de olho, né, procurar a referência de quem está alugando, né, para não cair aí firmar num o contrato golpe, por né? escrito, com o detalhamento das condições do imóvel, se ele está mobiliado ou não e as condições todas dos móveis, para que não haja depois uma reclamação de algum dano que eventualmente não foi ocasionado pelo locatário. Até nessa locação curta, pensando em Copa do Mundo, período de um mês ou menos que isso até, é bom fazer um contrato registrado em cartório? Não, na verdade, o contrato tem validade independente do registro. O registro em cartório é para dar validade perante terceiros. Tá certo. Doutor Márcio Carvalho, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde.